Oi, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o populismo no Brasil, né? Sobre os governos populares no Brasil. Na aula anterior, a gente falou sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra e hoje nós vamos falar sobre Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas voltou novamente ao poder em 1951. É importante lembrar para vocês que em 1930 a 45 a gente vai ter também o governo de Vargas, né? O que é conhecido como Era Vargas. Ele vai passar 15 anos no poder. Só que esses 15 anos no poder, ele vai passar de forma através de golpes, certo? Dessa vez, em 1951, o Vargas ele vai voltar nos braços do povo. O povo que vai eleger o Vargas, certo? E aí, quando a gente falou sobre o governo do Dutra, né? Vai ser um governo assim, meio que sem sal, né? Ele não vai fazer muitas mudanças sociais. É, e aí o Vargas se candidata e vai voltar para a política de forma completamente extraordinária. Em 1945, quando ele sai do poder, ele fala, né? Ele faz uma frase que foi praticamente uma frase meio que profética. É, eu sou a pedra que foi movida da posição que ocupava e eles pensam que eu vou permanecer onde eles me colocaram. É o grande erro deles. Não sabe que vamos começar um novo jogo e com todas as pedras de volta ao tabuleiro. Essa foi uma frase do Vargas após ele sair da presidência de 1945. É, no entanto, quando Vargas volta em 1951, é um novo jogo, né? Ele fala aí de uma volta ao tabuleiro, só que o jogo que vai ser agora em 1951 vai ser um jogo democrático. Por que democrático, né? Porque de 30 a 45, como Vargas ele não foi eleito pelo povo, ele ficou de forma arbitrária. Ele deu 3 golpes, né, de 30, 34 e 37 para permanecer no poder esses 3 períodos. E não foi de forma democrática. Agora não. Agora o Vargas ele vai ter que governar de forma democrática. E aí vocês vão observar que vai ser, eu acredito que um dos governos assim mais dramáticos na história, vai ter um fim mais dramático na história do Brasil, certo? E aí qual é o contexto? O contexto, a gente também falou no vídeo anterior, mas eu vou refrisar para vocês novamente. Primeiro que assim, o governo de Vargas ele vai começar em janeiro de 51 e vai terminar em agosto de 54. E aí vocês podem estar pensando, por que terminou em agosto e não em dezembro, como todos os outros governos terminam, né? Para completar os 4 anos, né? Não terminou porque a gente vai falar sobre isso mais tarde. Outro ponto, a Guerra Fria. Está acontecendo a Guerra Fria nesse momento. Então, o mundo ele está bipolarizado. De um lado, os países apoiando o capitalismo, do outro lado, os países apoiando o comunismo. Vai ter a Revolução na China e os Estados Unidos vai estar pressionando o Brasil para ficar dentro do bloco capitalista. Essa aliança entre os Estados Unidos e o Brasil vai ser, inclusive, muito importante porque os Estados Unidos, por ter um poder econômico muito grande, ele vai investir, ele vai emprestar dinheiro para o Brasil fazer os seus investimentos na industrialização. Então, os Estados Unidos ele vai ter essa participação na industrialização do Brasil. E as eleições? As eleições vai ocorrer em 1950, com o fim do governo de Dutra. Dutra ele vai apoiar o Cristiano Machado. Contra o Cristiano Machado vai ter o Eduardo Gomes e o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele vai se candidatar pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e vai receber o apoio do PSP. E para vocês terem noção, mesmo que o Vargas, né, ele tenha saído em 1945 de maneira forçada, né, em 1951 ele vai voltar pelos braços do povo, é o povo que vai eleger ele. Tanto que ele vai conseguir mais de 3 milhões de votos. E aí, quais são as características do governo Vargas? Para ele chegar no governo, ele vai ter que fazer algumas alianças, como todos os governos, né? Todos os governos fazem alianças.
E aí chega a hora dele retribuir, né? Que é quando ele é eleito. E aí ele vai formar um ministério, que é o conhecido Ministério Conservador. Essas pessoas, né, do Ministério Conservador, eles não iam só ajudar Vargas a governar, como eles também iam gerar dificuldades para o governo de Vargas. E aí Vargas vai estar aprendendo do pior jeito que numa democracia o presidente ele não faz nada sozinho. Diferentemente da ditadura, né, dos 15 anos que ele passou no governo. Agora não, agora é uma democracia. O presidente numa democracia ele não governa sozinho. Vargas também vai criar a Petrobras, tanto que vai ter um movimento chamado O Petróleo é Nosso, e ele vai aumentar também os salários dos trabalhadores. Só que, gente, nem tudo era perfeito. A inflação, ela estava acima dos 10% nos anos de 52 e 53. O Vargas, ele faz muitos investimentos, só que como você faz muitos investimentos, ele vai aumentar as despesas. E para pagar essas despesas, ele tinha que aumentar os impostos para conseguir arcar com tudo isso. E aí, esses impostos vai encarecer a vida do povo brasileiro. Vocês conseguem entender? Ele faz muito investimento, principalmente investimento na indústria, só que investimento requer aumento de despesa e para pagar essas despesas ele teve que aumentar os impostos. E os impostos, querendo ou não, saem do bolso do povo brasileiro. E aí, depois disso, depois que ele aumenta os impostos, é que ele vai fazer aumentar o salário mínimo dos trabalhadores. Quando ele aumenta o salário mínimo dos trabalhadores, vai reduzir a margem de lucro de alguns empresários. Então, nesse momento, a vida de muita gente, do povo brasileiro, vai ficar muito difícil. E essa aproximação com os trabalhadores vai ser o estopim para todo mundo se posicionar. Tanto que em fevereiro, 82 coronéis se posicionam contra Getúlio Vargas. E em abril, iniciam a investigação para ver se Vargas era ou não corrupto. Investigaram para ver se Vargas era ou não corrupto, só que essa investigação viram que ele não tinha cometido nenhum crime de corrupção. Mas toda essa investigação vai ser muito desgastante para o Vargas. E aí, tudo vai acontecer em agosto de 1954. E aí, prestem atenção, porque agora é polêmica atrás de polêmica. Pela história oficial, tem que o chefe de segurança de Vargas, chamado Gregório Fortunato, ele iria contratar o serviço de 2 funcionários, Climério e Alcino, para que esses 2 funcionários matassem o inimigo de Vargas, que era o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, gente, ele era um jornalista que perseguia Vargas desde a década de 30, tá? Então era um jornalista que perseguia Vargas, que fazia várias críticas ao Vargas, então ele se tornou um inimigo do Vargas. E aí, eles dois, né, o Climério e o Alcino, eles vão, segundo a história oficial, eles vão tentar matar o Lacerda. Só que o segurança dele, que era o major da aeronáutica, ele entra na frente e morre. Esse segurança, como eu falei para vocês, ele era o major da aeronáutica. E aí, né, segundo a história oficial, depois que o major da aeronáutica morre, o Climério e o Alcínio ainda tentam matar de novo o Lacerda, né? Apontam pro Lacerda, só que eles vão acertar o pé do Lacerda. E aí as pessoas começam a sair na rua, né, começam a encher de gente, o que é isso, o que é isso. Aí o Climério e o Alcino saem no mesmo táxi que eles vieram, saem no táxi, né? Isso é a história oficial, certo? Mas de onde veio essa história oficial? Veio da própria aeronáutica. Essa é uma versão da aeronáutica, né? Normal até aí, até porque o major da aeronáutica foi morto, né? Então era normal que a própria aeronáutica investigasse esse suposto crime. Só que, gente, uma outra polêmica. O Alcino, que foi um dos funcionários que foi contratado para matar o Vargas, a versão dele só foi feita 20 anos depois
que aconteceu o crime. E ele disse que na primeira versão ele tinha sido forçado a dizer aquela versão, que na verdade não tinha sido daquele jeito. Ele disse que não tinha ido lá para matar o Vargas, ele tinha ido lá para investigar o Vargas, né? Que seria muita loucura ele ir lá para matar o Vargas. Só que quando ele estava chegando lá, pertinho do Lacerda, aí o Major Rubens Paz, que era o major da aeronáutica que foi morto, viu o Alcino. Aí quando ele viu o Alcino, ele já segurou o Alcino. E aí diz que o Alcino ouviu um tiro, né? Enquanto ele estava aqui, enquanto o Rubens Paz, o major, estava segurando o Alcino ouviu um tiro. E esse tiro acertou o major. Aí o Alcino conseguiu se livrar do major, viu o major no chão e aí ele deu 2 tiros. Então, assim, o Alcino, ele não tá, na versão dele, ele não tá dizendo que é inocente. Ele só tá dizendo uma outra versão, certo? E aí tem mais polêmica. Quase uma novela. Na versão, dizia que o Lacerda tomou um tiro no pé, né? Que eu falei pra vocês. Só que, gente, tem uma foto do Lacerda com o pé engessado. Quando uma pessoa, né, toma um tiro no pé, a pessoa, ela não engessa o pé, porque o tiro não é uma fratura, né? E, para piorar, quando foram investigar os documentos do Lacerda no hospital, não encontraram documento nenhum. Então, Lacerda não passou pelo hospital segundo os documentos. E aí, para piorar, a gente ainda tem uma terceira polêmica, que o Lacerda, ele não deixou investigar a arma dele. Então, aí, enfim, fica aí a dúvida, né, qual das versões é realmente a verdadeira. Não tem um desfecho para isso, assim, tem essas 2 versões do Alcino e a versão da aeronáutica. A única certeza é que essas polêmicas fizeram com que Getúlio ficasse com a imagem muito mais prejudicada do que nunca. E aí Getúlio Vargas, ele vai tentar corrigir o que foi possível. Ele deu fim a essa guarda particular, né, que era a guarda, inclusive, que o Gregório Fortunato fazia parte, né, Gregório Fortunato foi dispensado. Só que quando foram investigar o Fortunato, descobriram que ele tinha comprado uma casona, uma mansão do filho do Vargas. E aí o Vargas esperou o seu filho chegar no dia 20 de agosto de 1954. E aí a situação piorou. Por quê? Porque realmente o filho de Vargas vendeu essa casa pro Gregório Fortunato, né? Pro segurança do Vargas. E aí o Vargas, né, falou pro filho dele, nossa, como é que você vendeu uma casa? Como é que ele não tinha esse dinheiro? Você não desconfiou desse dinheiro? E aí a situação, não sei se vocês conseguem perceber, vai piorando pro Vargas, né? Imagina aí uma polêmica dizendo que o Gregório Fortunato, segurança de Vargas, comprou uma mansão do filho do Vargas. Então começa a piorar a situação. E aí no dia 22 de agosto, os brigadeiros, além dos coronéis que eu falei para vocês lá no início, eles se uniram contra Vargas. Então agora, definitivamente, todos os militares estavam contra Vargas. E aí na madrugada do dia 23, o Vargas, ele faz uma reunião de emergência. E nessa reunião, na madrugada, né? Uma reunião de emergência, nessa reunião ele decide tirar uma licença. Só que essa licença não foi aceita. E aí porque a ideia dos militares era que ele renunciasse, né? Os militares ficam pressionando para ele renunciar. E aí, enfim, o Vargas dispensa todo mundo da reunião, tudo bem. Vai todo mundo para casa na reunião. E aí Vargas, ele pega a sua arma no dia 24 de agosto, né? Ele tem uma arma e aí ele pega a sua arma e atira no próprio peito no dia 24 de agosto de 1954. Gente, quando o Vargas ele comete suicídio, vai ser uma comoção popular muito grande. Tanto que os inimigos do Vargas, eles vão ter que se esconder, muitos militares vão ter que se esconder. O próprio Carlos Lacerda, né, que eu falei para vocês lá no início, ele teve que se esconder porque com certeza ele iria ser perseguido aqui.
E aí, com a morte de Vargas, né, o Vargas não tinha terminado ainda o governo, porque ele cometeu suicídio em agosto. Com a morte de Vargas, vai assumir o vice-presidente Café Filho, que vai ficar encarregado para completar o mandato até o fim de 1955. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, né? São muitas polêmicas, por isso que eu falei para vocês que esse talvez seja um dos governos, né, no Brasil mais polêmicos, né, mais dramáticos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Nós vamos continuar falando sobre os governos populares no Brasil. E qualquer dúvida eu estou à disposição. E até mais.